obrigado. Com grande alegria nós estamos neste momento estudando a oração. Em especial, nesta nossa conversa, nós vamos falar sobre a oração para a cura divina, forma humana da Seiichi Noye. Eu gostaria de introduzir esse nosso assunto de hoje lendo um trecho que está aqui nesse livro de autoria do professor Heitor Miyazaki, é um livro lançado agora em 2022, de autoria do professor Heitor, que ele fala justamente sobre a oração. O nome é A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. E na página 47 desse livro, o professor Heitor Miyazaki, ele fala de algo importantíssimo para todas as pessoas que oram, para todo tipo de oração, que é a fé, que é a intensidade. Ele escreve o seguinte na página 47. As orações surtem o efeito desejado na proporção da nossa fé. Se tivermos 20% de fé, acontecerão 20%. Se tivermos 40% de fé, acontecerão 40%. Se tivermos 100% de fé, o desejo será realizado na sua totalidade. Talvez muitos de nós pensemos: poxa, mas é claro que eu tenho fé. Se eu tenho uma determinada oração, se eu desejo que algo se concretize, eu tenho fé neste algo. Mas a fé está intimamente ligada à intensidade com que nós vibramos esta oração. No livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, o professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre, explica que oração é uma declaração da vida para que algo se concretize. E fé é a intensidade dessas ondas emanadas desta vibração da vida, né? Dessa declaração da vida para que se concretize. Então, o que significa isso, né? O que significa a fé na prática? Significa que, ao desenharmos algo na nossa mente, ou seja, ao idealizarmos concretizar uma determinada situação na nossa vida cotidiana, nós precisamos vibrar intensamente nesta mesma frequência, nesta sintonia, não deixando que a nossa mente fique anuviada nem por um instante pensando: mas será que? Porque se esse mais será que corresponder a 1% da força da oração, então o seu ideal se concretizará apenas 99%, como foi explicado aqui no livro do preletor Heitor. E se você continuar pensando: mas será, é tão difícil? Essa força da dúvida vai crescendo cada vez mais e nessa proporção a sua fé vai também diminuindo e o que era 100 virou 99, também pode virar 90, 70, 50 e aí acaba se concretizando na proporção da fé que você manteve, na intensidade da fé que você manteve com relação à concretização desta oração, disso que você idealizou na sua mente. Portanto, uma vez idealizado algo na mente, mantenha sempre a convicção de que já está concretizado com certeza, já está concretizado com certeza, já está concretizado com certeza. Eu, inclusive, gosto de dizer: já está concretizado com certeza conforme a vontade de Deus. Já está concretizado com certeza conforme a vontade de Deus. Isso porque Deus é nosso Pai. Na Bíblia está escrito que Deus não dá para o seu filho pedra se o filho pede pão. Então as coisas virão na nossa proporção, virão de acordo com aquilo que nós lançarmos para o universo, ou seja, de acordo com aquilo que nós dermos a Deus como solicitação. E Ele nos proverá daquilo que é necessário, mas que nos traga felicidade. Isso é outro ponto importante que nós precisamos compreender a respeito da oração. Deus nos concederá aquilo que nós realmente acreditarmos, mas que esteja de acordo com a nossa felicidade. Existem coisas que se concretizam e depois parecem desaparecer. Significa que, se elas continuassem ali concretizadas naquele formato, a felicidade não seria plena. Ou então existem coisas que a gente ora a vida inteira e elas não se concretizam, parece que não vão se concretizar. Isso porque está agindo por trás dessa oração
oração, a sabedoria do universo, como que dissesse, olha, se isso concretizar não vai ser tão bom quanto você pensa. Ou ainda, você ainda não está preparado para viver plenamente a concretização desta oração. Por isso é importante que na nossa oração, no nosso ideal, no nosso desejo, a gente coloque Deus bem na frente e diga, Deus, seja feita a sua vontade. Deus, concretize-se isso não só para a minha felicidade, mas também para a felicidade de todas as outras pessoas. E aí então será concretizado na proporção certa. Outra dica que eu gostaria de dar aqui sobre isso, essa proporção certa. Às vezes a gente pensa, ai, mas e se Deus não concretizar bem do jeito que eu queria? Vejam que Deus é sabedoria infinita e infinito amor. Ele sabe de todas as coisas e Deus nos provê daquilo que é melhor para todos nós. A proporção de Deus, a medida de Deus é infinito. Quando nós confiamos na provisão infinita de Deus, então nós podemos confiar que quando Deus concretizar as coisas na nossa vida, ou ainda melhor, quando nós permitirmos que as coisas se concretizem na nossa vida conforme a vontade de Deus, nós obteremos muito mais do que nós tínhamos idealizado na nossa mente. Vamos falar então da oração da cura divina? O que vem a ser a oração da cura divina, a oração para a cura divina, a oração da forma humana, como nós costumamos chamar, justamente porque tem um desenho ali no formulário que é uma forma humana, né? Um bonequinho que representa um ser humano. A oração para a cura divina forma humana refere-se justamente a um formulário, a uma solicitação que nós fazemos para receber oração durante um determinado período, para que se manifeste a nossa natureza divina e se processe a vontade de Deus direcionada para um determinado ou para determinados desejos, conforme o que for anotado ali no nosso formulário. Existem muitas pessoas que contam relatos lindíssimos. Olha, eu vinha realizando esta oração, eu desejava isso já há algum tempo, e quando eu me inscrevi para receber a oração para a cura divina forma humana, através do formulário da forma humana, a graça se concretizou de maneira muito melhor do que eu esperava. São inúmeros os relatos contados assim. E eu própria tenho o hábito de preencher com frequência esses formulários, né, da oração da cura divina, a oração para a cura divina forma humana, justamente porque não é que eu vou parar de trabalhar e alguém vai orar tanto por mim que Deus vai conceder uma grande bênção, ou ainda, não é que eu vou parar de fazer a minha parte, mas que a oração do preletor da Seitonei é tão poderosa que vai me promover essa grandiosa bênção. A questão não é essa, a oração para a manifestação da cura divina, essa oração que é realizada através desse formulário da forma humana, é justamente no sentido de direcionar a nossa mente e fazer manifestar plenamente a nossa natureza divina, fazer manifestar o infinito que já está no nosso interior, ainda que direcionado para uma determinada faceta da vida cotidiana, tá? Além da oração da cura divina com esses desejos, nós também incluímos aí nessa mesma forma de orar, né? Nesses formulários, a proteção divina no trânsito e também incluímos a proteção divina para a residência ou estabelecimento, né? Para o empreendimento, que é essa inscrição que nós fazemos e renovamos ano a ano, para que receba a oração, né, vem no nome do proprietário, mas para que se processe a natureza divina do proprietário e todas as pessoas que entrarem nesse estabelecimento ou neste carro, né, neste veículo, e que tudo se estabeleça da forma mais perfeita e harmoniosa possível. Olha que oração linda, né? E aí, eu vou compartilhar com os senhores um estudo aqui desse livro, Convite à Prosperidade, volume 2. Esse livro, ele é composto de 2 volumes, né? A gente está no último volume, e é um livro constituído de preceitos diários, tá? E nesse livro tem um capítulo chamado, quase um dos últimos capítulos, né? E ele se chama
Aí só um minutinho que eu perdi a página aqui, viu, gente? É o capítulo 11. Trazer à realidade o mundo perfeito da imagem verdadeira. Ou em outras palavras, trazer para este mundo que pode ser reconhecido pelos sentidos a perfeição da imagem verdadeira, tá? E aqui na página 148, na minha edição está na página 148, é o item que se chama os 12 elos da corrente da oração. Esses 12 elos, né, são 12 partes importantes da oração, e esse conceito das 12 partes foi estabelecido pela senhora Stella Mann. Ela escreveu vários livros falando sobre oração. O professor Heitor menciona aqui no livro A Oração Tem Força e a Oração Tem Poder. E esse livro aqui da Seiichi Onoye, Ciência da Oração, que foi escrito pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele foi baseado grande parte na obra dessa senhora Stella Terrell Mann. Tá? E ela fala sobre a oração, o quanto que às vezes a gente quer caminhar numa determinada direção, mas não percebe que a nossa conduta diária nos leva numa direção oposta. E aí essa senhora senhora Mann, ela realizou diversas conferências ao redor do mundo, mandava livros para o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, porque no que se refere ao princípio da oração, a Seiichi Onoye se aproxima muito dessa forma de pensar. Essa forma de pensar sobre oração é muito parecida, tanto da senhora Mann, quanto dos livros escritos pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Tanto é que ele utilizou boa parte do livro dela para escrever o livro Ciência da Oração. Todos esses livros estão disponíveis nas livrarias da Seiichi Onoye. E aí essa senhora Mann, ela decidiu que ela escreveria um livro para cada um dos elos, tá? Veja como é interessante. E aqui eu vou ler só os elos mesmo, e vamos comentar um pouquinho, tá? Ela escreve, o Sagrado Mestre escreve o seguinte: as 12 partes do círculo da oração são as seguintes. Primeira, idealizar um sonho, ou seja, primeiro, desenhar na mente aquilo que você deseja. Segunda, decidir-se a realizar este ideal. Olha só, isso é muito importante porque existem pessoas que têm grandes ideais, têm ideais maravilhosos, têm sonhos fantásticos para a sua vida, mas efetivamente não se decidem a realizar, ou seja, elas esperam passivamente que aconteça algo sobrenatural que dê para elas, que proporcione a elas a concretização desse ideal. Então, o segundo passo é: você precisa se decidir que você vai realizar esse ideal, não esperar cair do céu, tá? Até porque geralmente do céu o que cai é chuva, tá? Aí, continuando, o professor escreve: terceira parte é pedir a Deus, tá? O que significa pedir a Deus? Ah, Deus me dá isso, me dá aquilo. Olha, uma verdadeira oração não é uma súplica. Uma verdadeira oração não é estar num estado de: olha, Deus, eu não tenho, então o Senhor precisa me dar. Até porque aquilo que nós desenhamos na mente acaba se concretizando. E se você pensa o tempo todo na sua oração: eu não tenho, Deus me dê. Eu não tenho, Deus me dê. Eu não tenho, Deus me dê. A proporção da sua oração é 50% eu não tenho, 50% Deus me dê, como está escrito no livro do professor Heitor Miyazaki. Né? Então não é pedir a Deus no sentido de Deus me dê aquilo que eu não tenho, é pedir a Deus no sentido de conectar a sua mente, a sua alma, o seu coração com Deus e dele receber a orientação e seguir a orientação, os bons preceitos da vida cotidiana, tá? Então, desenhe o sonho, primeiro ponto. Segundo ponto, decidir-se a realizar esse sonho. E o terceiro ponto é conectar-se com Deus, pedir a orientação de Deus, tá? Quarto ponto, amar. Nossa, preletora, mas eu sou uma pessoa tão amorosa, eu amo todo mundo, eu só não amo meu vizinho, porque ele adora cuidar da minha vida. Olha, amar é amar. Aqui não está escrito amar quem é bacana com você, amar quem te segue no Instagram, amar quem já te deu algum tipo de benefício. Não, está escrito amar. Significa que nós devemos aprimorar a nossa capacidade de manifestar o amor, mesmo as pessoas que aparentemente não nos trazem tanta felicidade assim. As pessoas que não necessariamente fazem as coisas do jeito que a gente espera, tá? Quinto item.
crer. Lembra que a gente falou de fé? O quinto item da oração é acreditar. Não duvidar em momento nenhum, é crer, firmemente crer. Crer em crer, crer no bem, crer em Deus, crer na oração, crer na concretização, crer que tudo é possível, tá? Sexto item, trabalhar. Lembra que eu falei lá no segundo item, que era para decidir realizar o ideal? Pois é, ele casa certinho com esse sexto item que é trabalhar. Sabe o que significa? Que você tem que se mexer. Se você deseja, por exemplo, viver a harmonia, um dos desejos da oração para a cura divina forma humana é a harmonia. Se você deseja viver em harmonia, você tem que trabalhar para a harmonia, ou seja, você tem que ser o primeiro a dar o passo na direção da concretização da harmonia. Não é esperar que tudo esteja favorável para que você viva a harmonia. Não, é você decidir viver a harmonia e trabalhar para isso, se mexer nessa direção. Ou então, não, preletor, o meu desejo que eu coloquei lá na oração da cura divina é concretização dos planos. Ótimo, maravilhoso. Você idealizou na mente, vai concretizar o plano, já pediu orientação para Deus, está reconciliado com todas as pessoas através do amor e acredita nisso. E como é que vai trabalhar? Comece a fazer o que deve fazer para concretizar o seu plano. Se o seu plano, por exemplo, for trabalhar como médico, então comece a correr atrás de saber como é que você faz para prestar vestibular para ser médico, quais são as boas faculdades de medicina, quanto tempo leva, quanto de investimento financeiro, quanto de tempo, quanto de esforço, como é que é a vida depois da formatura. Tudo isso precisa ser feito antes da concretização deste plano que você idealizou, tá? Então precisa trabalhar, precisa fazer o que deve ser feito. Próximo item, manter o pensamento. Não importa o que digam, não importa quanto ridicularizem aquilo que é o seu ideal, ou por dizerem que é impossível, ou por dizerem que ele é irrelevante, porque isso é tão simples, qualquer um consegue. Se ele é o seu ideal, se ele está no seu coração, então mantenha firme o pensamento de que se concretizará com certeza. E lembra de acrescentar mais uma coisinha? Conforme a vontade de Deus. Mantenha firme este pensamento. Se concretizará com certeza. Quando a gente mantém firme esse pensamento, claro, seguindo todos os passos da oração, mas mantém firme esse pensamento de que este é meu ideal, ele se concretizará com certeza, eu estou fazendo a minha parte, mesmo quando ele demora a se concretizar, nós não titubeamos. Porque a gente diz, não, com certeza vai dar certo. Se ainda não se concretizou, é porque eu ainda preciso aprender mais uma coisinha antes da efetiva concretização. E outra coisa, às vezes nós estamos já vivendo esse processo concretizado e a gente não enxerga isso, não consegue contemplar isso da melhor forma. Eu usei aqui o exemplo da harmonia, né? É um dos desejos da oração para a cura divina forma humana. E às vezes a pessoa fala, mas preletor, a gente ainda não tem aquela cena harmoniosa da família toda junta e tudo mais. Mas às vezes já está vivendo um processo harmonioso de não ter mais os ataques que eram feitos no passado, tá? Ou seja, já está caminhando dentro dessa vibração e que vai melhorar cada vez mais. E quando nós mantemos o pensamento, a gente é capaz, inclusive, de enxergar. Olha, isso já faz parte do processo de concretização. Eu vejo nitidamente na vida cotidiana, tá? Próximo item. Expressar o pensamento em palavras. Lembra que falou que é para manter o pensamento? Ótimo. Então, não só mantenha, mas expresse isso através de palavras. Aqui me cabe uma pequena explicação que expressar em palavras não quer dizer só que você tenha que falar sobre isso o tempo todo. Claro que você também pode fazer isso dizendo, já está concretizado com certeza, minha vida já é feliz, eu já tenho harmonia, eu já tenho proteção, meus planos já estão concretizados, eu já faço parte de um casamento feliz, eu já contraí um matrimônio feliz, ou então eu terei um parto feliz.
feliz, né? Estou aqui no meu processo de concepção, com certeza um filho de Deus já vai vir abrigar no meu ventre. Isso tudo você pode mentalizar e pode, inclusive, afirmar em palavras faladas. Mas palavra não é só aquilo que a gente fala. O que nós estamos pensando também já constitui palavra. O que nós falamos também constitui palavra. Mas a nossa expressão fisionômica e as nossas atitudes cotidianas também constituem palavra. De outra forma, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que aquilo que você vibra como oração precisa transparecer, precisa estar demonstrado na sua vida cotidiana, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pela sua atmosfera, tá? Isso é importantíssimo porque aumenta a intensidade da vibração desta oração que você almeja concretizar. Vamos voltar aqui então. 9º item, ouvir silenciosamente a muda voz de Deus. Sabe onde está essa muda voz de Deus? Por que é muda? Porque a gente não escuta aqui, tá? Mas não quer dizer que ela não fale ou que não dê para escutar. Nós escutamos não com o ouvido, mas nós escutamos no nosso interior como sendo a nossa própria voz, porque Deus atua em nós, Deus fala dentro de nós, isso se chama intuição. O tempo todo Deus está nos orientando, acreditemos nisso ou não. O tempo todo nós sabemos nitidamente o que nós devemos fazer. Mas às vezes, por não ouvir, por não prestar atenção, por não obedecer a essa voz da intuição, parece que ela vai sumindo. Eu não tenho tanta certeza assim. E aí o Sagrado Mestre, o que ele está dizendo para nós, né? Por que ele colocou também aqui esse item? Ele significa que ele está de acordo com esse item da história da senhora Stella Mann. Ele quer dizer que o tempo todo Deus está nos orientando e se nós aceitarmos essa orientação que vem de dentro de nós, nós estaremos cumprindo também desta forma a oração que nós próprios estamos emitindo. Olha que lindo, tá? Gente, Deus fala conosco através da intuição, Deus também fala conosco através de um vento que sopra. Deus fala conosco através de um acontecimento da vida cotidiana, de uma fala às vezes de uma criança que você pensa, a criança não sabe de nada, e aquele sorrisinho daquela criança faz a sua mente se iluminar. Nesse momento Deus falou conosco e disse, olha, ilumine a sua mente, não é? Deus está constantemente falando conosco de inúmeras maneiras, que a gente não escuta, por isso que é mudo, né? A gente não escuta com esse ouvido, mas se a gente tiver os olhos da mente abertos e os ouvidos da mente abertos, nós vamos ver e ouvir com perfeição. Seguindo aqui, aceitar docilmente a inspiração recebida. Aceitar docilmente a inspiração recebida. Eu acabei juntando aqui uma hora, eu falei, ouvir silenciosamente a muda voz de Deus e aceitar docilmente a inspiração, tá? Mas tudo bem, dá tudo na mesma, tá? O que significa isso? Que uma vez surgida uma ideia, uma vez que apareça uma oportunidade, aceitemos com docilidade. O que é aceitar com docilidade? É sem reclamação, é sem hesitação, é sem procrastinação, né? Sem ficar adiando, depois eu faço isso. É aceitar realmente com o coração aberto a situação tal como se apresenta e fazer dela uma excelente oportunidade que concretizará a oração idealizada, tá? Aceitou a inspiração? Então vem o próximo passo, que é o 11º, que diz, pôr em prática. Surgiu uma intuição, surgiu uma orientação, surgiu uma oportunidade, então é hora de realizar o que deve ser feito, é fazer o que deve ser feito, como deve ser feito, na hora que deve ser feito. Não é dar jeitinho, não é pedir para alguém fazer por você, não, faça você mesmo. Você que deve se movimentar, lembra? Você que deve trabalhar, você que deve decidir, então é você que deve pôr em prática. E o último item desses 12 elos da senhora Mann diz deixar o resultado nas mãos de Deus. O que significa deixar o resultado nas mãos de Deus? É confiar que Deus vai trazer aquilo que é melhor, no melhor momento, da melhor forma para o seu amado filho. É realmente confiar que Deus me concede aquilo que me traz
felicidade. Aliás, essa é uma excelente forma também de fazer a oração. Deus, eu desejo tal coisa. Se realmente for me fazer feliz a minha família, fazer feliz todas as pessoas, que isso se concretize do jeito que eu idealizei. Se não for para fazer todo mundo feliz, então eu sigo o seu plano e pode concretizar do jeito que o Senhor achar melhor, tá? Isso significa dizer, o Senhor sabe qual é a minha necessidade, o Senhor sabe qual é o meu desejo, o Senhor sabe o que vai no meu coração. Então concretize de forma que não traga nenhum tipo de prejuízo, nem a mim, nem a outras pessoas. O nome disso é fé, viu, gente? É confiar realmente que, por mais que eu tenha um projeto, a execução do projeto será impecável, mesmo que no meu projeto tenha algum tipo de falha, Deus vai corrigir nessa concretização. E aceitar essa correção enquanto o projeto estiver se concretizando. Se lá no meio da concretização, antes que esteja pronto, finalizado o objeto da oração, você perceber, eu deveria trabalhar mais, eu deveria perdoar mais, amar mais, orar mais, ter mais fé, falar de forma melhor, ter melhores atitudes, fazer as coisas de maneira mais correta e honesta, então mude nessa hora. Isso significa confiar, né? Confiar no resultado que Deus vai trazer, mas colaborar para esse resultado que Deus vai trazer. E aí, gente, esses são os 12 passos, tá? Se você quiser, volta. Ai, perdi um passo, volta um pouquinho, ou pode ler aqui no livro, agora já estou na página 149, o livro Convite à Prosperidade, volume 2, e aí o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, além destas 12 partes, acho que é necessária mais uma que é agradecer. Em outras palavras, o que o Sagrado Mestre fez? Ele transformou 12 passos em 13 passos, tá? Mas não tem problema algum. Ele diz que no final de todas essas coisas, aliás, no final não, costurando todas essas coisas, é preciso ter o sincero sentimento de gratidão. Gente, a gratidão, ela é como se fosse um óleo lubrificante que faz com que a nossa mente deixe escorregar para fora aquilo que não tem que ficar dentro dela e faça funcionar em harmonia, sem atrito, as coisas que devem permanecer na nossa mente. Por isso, a gratidão é tão fundamental para Seichonoye. Agradeça pelo quê? Agradeça pelo que você já tem. Agradeça por aquilo que virá. Agradeça pela vida que Deus te concedeu. Agradeça pelas pessoas que estão ao seu redor. Se você enxerga, agradeça por que vê. E se você não enxerga, agradeça pelo que não vê. E se você ouve, agradeça por que ouve. E se você não ouve, agradeça por que não ouve. Entende? É realmente agradecer. Isso que me foi concedido porque são as melhores ferramentas, o melhor cenário para que eu possa exteriorizar ao máximo todo o meu potencial. Seja grato a Deus por isso, tá? E aí, voltando, gente, gostaria de falar mais uma coisa sobre a oração da cura divina à forma humana, que também casa com tudo isso que a gente está falando, que diz respeito à intensidade. Durante o período de oração, pode ser de um mês, 3 meses, 1 ano, né? Durante este período de oração que é realizado, ela é realizada 6 vezes ao dia, todo dia, não tem porque é sábado, porque é feriado, porque tá frio, porque tá calor, não tem isso. 6 dias, impreterivelmente, sem falta, infalível, 6 vezes ao dia, um preletor está na torre de luz efetuando as orações que acontecem às 8, eu vou fazer uma cola agora, porque a mente às vezes abstrai, às 8 horas, 9h30, 11 horas, meio-dia e meia, 14 horas e 15h30, 3h30 da tarde, tá? Por que eu tô falando esses horários? Gente, porque tem alguém vibrando intensamente que se concretize a natureza divina e se processe, se concretize a oração de acordo com o desejo desse Filho de Deus. Se você vibrar nesses mesmos horários, com essa mesma intensidade, isso se potencializa. Ou seja, não é mais só você, não é mais só o preletor, estamos vibrando com grande intensidade na mesma direção. Eu gostaria de contar para vocês a minha experiência sobre a oração com a cura divina à forma humana. Desde pequena, desde que eu vim para Seichonoye, eu sempre ouvi falar da oração da cura divina à forma humana, sempre acreditei nisso, até porque a gente realmente faz essa solicitação pelo formulário e as coisas realmente se concretizam, a nossa mente enxerga a concretização. Então eu sempre confiei, sempre fiz, faço até hoje normalmente. E num determinado momento, a Superintendência de Ofícios Religiosos
abriu essa oração da cura divina para que fosse realizada por outros preletores, por preletores da sede internacional e aspirantes a preletores da sede internacional, na Torre de Luz, juntamente com os preletores que já realizavam esse ofício. Abriu essa oportunidade. Uma oração do dia era realizado pelos preletores e aspirantes da sede internacional. Quando isso aconteceu, eu era aspirante a preletora da sede internacional e fiquei feliz da vida. Primeiro porque falavam da Torre de Luz e eu não sabia como ela era por dentro. Quem já visitou a sede central, né, vê nas imagens, né, a Torre de Luz da sede central da Seichonoye, que é essa torre mais alta que fica bem na frente do prédio, né, e a torre em que nós realizamos a oração é essa Torre de Luz. Mesmo que ela aparentemente seja pequena, né, ela dentro de si, que é uma outra experiência que eu já vou contar agora, dentro dessa Torre de Luz, ela é muito ampla, parece que é uma outra dimensão dentro da terceira dimensão, sabe? E aí tudo certo, marquei lá, como eu trabalho no departamento de preletores e os ofícios religiosos antes estavam dentro dessa superintendência de preletores, então o que nós fizemos? Demos a oportunidade para que os outros preletores preenchessem primeiro, para que nós nos adequássemos aos horários que estivessem livres mais para frente. Até aí estava tudo maravilhoso, eu fiquei feliz da vida. Ai, que alegria, vou ver a Torre de Luz por dentro, porque a gente é curioso, né, gente? E eu vivia de vontade de ver aquele lugar, saber como era a oração. E aí, a minha data ficou bem para frente, bem adiante. E um dia, a preletora Silvana, ela falou para mim, menina, você já foi fazer a oração na Torre de Luz? E eu falei para ela, não, ainda não fui. A minha data tá bem adiantada, bem lá para frente. Por quê? Você foi? Ela falou, fui. Nossa, que experiência maravilhosa. E aí ela me contou a experiência dela, porque ela disse assim, olha, a gente entra, primeiro a gente faz toda a ablução, né, que é a purificação da boca, das mãos, entra numa antessala, faz uma oração de purificação, que é para purificar a mente. Então, quando a gente vai mesmo para a Torre de Luz, que é o ponto mais alto da torre, a gente já passou pelo ritual da purificação do corpo, da boca, né? Depois passa por uma oração prévia que faz a purificação da mente, que tranquiliza a nossa mente. Aí sim a gente vai iniciar uma oração na Torre de Luz, que eu vou falar já já também sobre essa oração. E aí, gente, essa torre, ela fica na parte mais próxima da rua da Seichonoye. E a rua, né, a sede da Seichonoye fica numa avenida de grande movimento aqui no bairro do Jabaquara. E essa rua de grande movimento, não bastasse o grande volume de veículos, ela também é rota para os caminhões, os carros do Corpo de Bombeiros. Então o barulho, gente, é assim, ó, o dia inteiro, não tem um horário que, esse é um horário que não tem barulho, é buzina, é motor, é gente gritando, é moto, é funk, é tudo, tudo, tudo. E o que a preletora Silvana disse para mim? Dani, a gente entra na Torre de Luz, que é o lugar mais próximo da rua onde a gente permanece, dos nossos escritórios a gente escuta todos os barulhos da rua, mas quando eu entrei na Torre de Luz, eu me desconectei daquele barulho, não tinha o barulho lá, não tem. Eu não sei o que acontece, mas lá dentro não faz barulho. E só para os senhores saberem, nas laterais da Torre de Luz tem 2 janelas e a gente abre essas janelas durante as orações para que entre, para que ventile, para que entre luz, né, para que fique um lugar bem agradável. No frio ou no calor a gente sempre abre. E ela falou, incrível como o som desapareceu. E eu falei, nossa menina, que coisa doida. Ela falou, é uma oração fantástica. Passou, né? E eu pensando, que será essa coisa louca, mística que aconteceu com a Silvana e tudo mais. Só que quando chegou a minha vez de realizar a oração, que eu pensei, será mesmo, né? Como que será? Alguma coisa ela fez para fazer essa desconexão? Ou ela foi com protetor? Ou então era um dia calmo mesmo? Será que ela foi num domingo? Pensei comigo. Será que era um dia de feriado? E tudo mais, né? Só que quando aconteceu comigo, quando eu fui realizar a oração,
realmente aconteceu a mesma coisa assim que eu cheguei à Torre de Luz. Tanto na antessala, eu já senti que parecia que as coisas tinham ficado meio desconectadas daquela dimensão. Realmente estava numa dimensão mais elevada, né? Entendam que eu não estou querendo criar nenhum ato simbólico sobre isso. É realmente como a oração, como o preparo da oração, a preparação da mentalidade da oração, ela nos desconecta daquilo que não faz parte daquele universo da oração. Tá? Não é que a torre fique em outro lugar. A nossa mente entra num outro estado, tá? Então, num outro estado de mentalização, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E aí, outra coisa que me surpreendeu, que a Silvana não tinha me contado. Eu imaginei, até então, que a oração para a cura divina, realizada, né, utilizando os nossos formulários como se fosse ali uma conexão, uma antena, né, para aquelas pessoas receberem as orações, eu imaginei que fosse o quê? O preletor fizesse uma oração, um canto evocativo de Deus, mentalizasse que as pessoas iriam concretizar com certeza, de acordo com a vontade de Deus, os seus desejos, e lesse ali uma sutra sagrada, por exemplo. Imaginei que fosse alguma coisa assim, e eu já estaria satisfeita com isso, estaria muito feliz com isso. Só que, gente, qual não foi a minha surpresa ao verificar, quando fui fazer pela primeira vez o roteiro da oração, que na verdade ela não é uma oração feita em 15 minutos, 20 minutos, ela dura mais de 1 hora. Por que isso acontece dessa forma? Porque o preletor faz o processo de purificação, entra lá na Torre de Luz, que é extremamente organizada, é uma sala muito agradável, muito bonita, e aí, na hora que a gente começa a fazer a oração, que claro, né, a gente começa fazendo a reverência, fazendo a declaração de que vai iniciar ali uma oração, e antes de fazer qualquer coisa, a gente lê uma oração, seja da Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, seja do livro Orações Diárias, a gente lê uma oração. Naquele momento que a gente começa a fazer a oração, lembra que a gente já está com uma predisposição mental mais elevada, a gente já não está nem tão conectado no barulho, até o clima, gente, pode fazer frio ou calor, lá a gente não sente nem frio nem calor. A gente pode estar cansado, quando a gente entra lá, não sente mais cansaço, é uma coisa maravilhosa realmente, porque é outro padrão de vibração, tá? E aí a gente faz a leitura dessa oração. O Sagrado Mestre fala sobre isso. Antes de praticar a meditação Shinsokan, por exemplo, ele fala, leia o trecho de um livro, leia uma oração. Para quê? Para que a sua mente vá se aprumando e entrando no eixo daquilo que você vai direcionar nos momentos seguintes. Então a gente faz a oração, a leitura da oração inteira, que já deve durar cerca de mais ou menos uns 5 minutos. Na sequência, a gente faz a meditação Shinsokan. Veja que até este momento nós não estamos falando absolutamente nada, né? Não estamos realizando absolutamente nada com relação àqueles desejos que estão transcritos ali naqueles formulários. Nós realizamos essa meditação Shinsokan por quase meia hora, tá? Isso porque quando nós realizamos a meditação Shinsokan, nós transcendemos realmente os 5 sentidos e entramos no mundo da imagem verdadeira, mundo este em que tudo já está concretizado. Então, isso é um preparo para o próprio preletor que vai dedicar a sua oração, para que ele entenda que tudo que vai se processar não é por sua força, mas sim porque no mundo da imagem verdadeira tudo já está pronto. E nós oramos com a firme convicção de que nós estamos no mundo da imagem verdadeira e que as pessoas que fizeram a inscrição nesse formulário também já estão no mundo da imagem verdadeira, portanto já estão providas daquilo tudo de que elas necessitam, que elas precisam ou que elas querem concretizar na vida cotidiana, tá? Aí na sequência que a gente faz a meditação Shinsokan, aí sim a gente vai fazer as palavras para a cura divina, tá? Vejam que interessante que em todo este processo, isso aí já se passou uma boa parte da oração, nós estamos apenas preparando a nossa mente
para efetivamente realizar a oração. E por que isto é tão importante? Porque se nós tivermos o sentimento de carência, se nós tivermos o sentimento de que estou suplicando algo a Deus, ou se nós tivermos o sentimento de que, coitada dessa pessoa que se inscreveu na oração da cura divina deve estar sofrendo, ele sofre, ele não tem as coisas, é esta impressão que vai ficar impregnada, vai ser uma parte do percentual da fé, vai estar focado nesse tipo de ideia. Por isso, na hora que vamos iniciar as palavras da oração da cura divina, que a gente vai rogar a Deus a orientação para realizar essa oração, para que as pessoas concretizem a imagem verdadeira na sua vida cotidiana, a nossa mente já está com plena fé, com plena convicção de que já estamos na imagem verdadeira, tudo já está concedido, tudo já está pronto. Isso faz toda a diferença, por isso que acontecem tantas curas, tantos milagres, tantas soluções de problemas que as pessoas diziam antes que, olha, só por um milagre, né? Não é milagre, é que a gente mudou a frequência da oração, tá? Aí depois a gente, fizemos então as palavras da oração da cura divina? Ótimo. Então agora nós vamos fazer uma mentalização à distância. Essa fórmula de meditação à distância, essa mentalização à distância, é para a cura à distância, que é a mesma que aparece no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, tá? E aí, nessa mentalização, ou seja, nós estamos alcançando com a nossa oração todas as pessoas que estão inscritas ali. Olha de novo a importância de, não precisa ser nas 6 vezes, mas pelo menos algum horário do dia, você também entrar na mesma frequência. Por quê? Nós estamos alcançando com a oração essas pessoas inscritas e elas também estão com a mente aberta recebendo essa vibração. Entendem? Aí sim, depois que a gente faz essa mentalização para a cura à distância, não importa onde a pessoa esteja, ela está recebendo esta oração para a manifestação da cura divina através dos formulários de forma humana. Então nós vamos fazer a prática recitativa, a imagem verdadeira, harmonia, perfeição, convictos de que esta perfeição da imagem verdadeira, esta harmonia da imagem verdadeira já estão se concretizando, para então realizar a leitura da sutra sagrada e depois finalizar a oração. Entendem a força espiritual que tem essa oração da cura divina e o quanto que é importante o preparo mental que entra no mundo da imagem verdadeira e não sai dele, a ponto disso aparecer até mesmo nos nossos sentidos. Não sinto frio, não sinto calor. Não escuto barulho, não estou preocupado com o tempo. Ou seja, a nossa mente, ela se expande, ela vai para uma dimensão diferente. Embora fisicamente estejamos ali, nós estamos num estado muito mais elevado de oração. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro aqui, Você Pode Curar a Si Mesmo, é um livro fantástico, tem um capítulo que fala sobre cura divina, e na página 69 desse livro, ele escreve o seguinte: como é que se processa então essa cura? Por que que ela se processa? Como é que acontece isso de fazer a meditação e entrar nesse estado? Como é que tantos milagres acontecem através da forma humana? Tá aqui, como realizar a cura por meio da meditação Shinsokan. Começa na página 69. Quando objetivamos curar o outro por meio da meditação Shinsokan, ou de uma mentalização de cura, é imprescindível que sejamos motivados pelo amor, principalmente quando oramos pela manifestação da cura divina, que ocorre a intervenção do Espírito Santo, é imprescindível que tenhamos um amor profundo pelos semelhantes. Isso porque o Espírito Santo é a vibração mental do amor de Deus, e o único meio de sintonizar com essa vibração é o amor que existe em nós próprios. Olha que interessante, né? Olha como a gente tem que sentir. A tudo a gente tem que agradecer. Os preletores que vão realizar essas orações lá na Torre de Luz, eles estão manifestando profundo amor. Intensa vibração de amor. E aqui na Sutra Sagrada, a minha tá com essa capinha colorida, mas é a Sutra Sagrada, é aquela que contém as 4 sutras, tem a revelação divina da confissão, e aí a orientação que nós temos aqui, nessa revelação divina da confissão, no meu tá na página, a revelação começa na página 107, mas também está no livro Revelações Divinas, tá? Deus nos orienta da seguinte forma: se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Por quê?
Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo. E as vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Por que as vibrações espirituais de Deus atuam em nós quando nós oramos com amor? Porque Deus é amor. E quando nós vibramos amor, Deus atua através de nós, através dessa rica fonte chamada amor. Tá? Aqui pra gente ir finalizando, no livro Inexistência da Doença, também de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, na página 149, ele escreve o seguinte: a doença pode ser qualquer doença, tá, gente? Doença do corpo, doença do bolso, doença dos relacionamentos, tá? A doença surge quando a pessoa está mentalmente em desarmonia com alguém. Nesse caso, a não ser que se estabeleça harmonia com a pessoa com quem se desentendeu ou quem odeia, a doença não se cura. Isso é evidente à luz do ensinamento que diz: se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Ou seja, reflexiona e reconcilia-te, tá? E isso também aparece de novo, só para a gente fechar aqui, para fechar de forma rica, de novo no livro Você Pode Curar a Si Mesmo. Isso já está na página 71. Olha que bacana que fala de novo de reconciliar, que casa com aquelas 12 etapas da oração, 12 elos da oração, que diz amar. Amar significa amar a ponto de colocar o outro dentro do nosso coração, reconciliar. A realização tá na página 71. A realização da cura divina por meio da meditação Shinsokan está em conformidade com a revelação divina em que consta a afirmação: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Tá? Na meditação Shinsokan, negamos a existência de inimigos, negamos a existência de tudo quanto seja nocivo, contemplamos o mundo da imagem verdadeira onde existe unicamente o bem e sintonizamos com esse mundo harmonioso. Ou seja, nesse momento, nós mantemos na nossa mente a convicção de que tudo que Deus fez é bom. E tudo que é bom que Deus fez já foi concedido a todos nós. É por isso que a oração para a cura divina traz tantos benefícios, porque a mente de quem ora entra no mundo da imagem verdadeira, sintonizando com quem se predispôs a inscrever-se ali nos formulários para receber a oração, e todos nós, vibrando intensamente a imagem verdadeira da vida, concretizamos o reino dos céus na face da terra. Eu aconselho a todos os senhores que estudem cada vez mais sobre oração, em especial que realmente inscrevam-se para receber a oração da cura divina na forma humana e que orem juntamente conosco nos horários que estão no verso do formulário. Muito obrigada a todos.